Eu quero ler aqui agora o livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Quero trazer essa palavra que eu sei que vai ser uma bênção para você que está aqui, você que está em casa. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 3, 1. Os crentes dessa igreja, Jesus Cristo dos evangélicos, o pessoal não anda com Bíblia, né? A gente tem tantas telas aqui que até abrir, deixa eu já ler aqui, só levanta os olhinhos e a equipe ali do Bruno, maravilhosa, já joga na tela que você nem abre a Bíblia mais, né? Mas pegue a sua Bíblia, tá? Vem para a igreja, mesmo que você use o aplicativo, bote a Bíblia sim, bote a Bíblia no seu carro, deixa o ladrão ver que você é crente. Diga amém. Que quando ele vai querer roubar, diz, opa, não, esse é da luz, esse é do bem, esse eu não roubo não, que diz que, olha, quem rouba crente é amaldiçoado. Os bandidos estão dizendo misericórdia. A Bíblia diz, não toque nos meus ungidos, não toque, nem maltratem os meus profetas. Amado, a gente é guardado pelo Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, não tem essa não. Você crê nisso? Amém. 2 Samuel 3:1, a Bíblia diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo. Davi o quê? Se ia fortalecendo. Porém, os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Versículo 2: em Hebrom nasceram filhos a Davi, o primogênito foi Amnon, de Ainoã, de Reslita. Aí passa lá para o 5, passa para o versículo 5. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi, este nascerá a Davi em Hebrom. Versículo 6: havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul, ok? Teve Saul, só volta um pouquinho, volta um pouquinho, 6, eu quero que você perceba aí, havendo o que diz o texto, você pode ler aí, havendo o que? Guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Agora, vamos voltar para o versículo 1 mais uma vez, 3:1, de novo. Durou quanto tempo a guerra? Diga de novo, durou o quê? Muito tempo. O que durou? A guerra entre a casa de quem? De Saul e a casa de Davi. Davi se ia o quê? Se fortalecendo durante o quê? A guerra. Davi se fortalecia durante a guerra. Davi se fortalecia durante a guerra. Porém, essa casa de Saul, durante a guerra, faziam o quê? Se enfraqueciam. De que casa você é? Que casa? Casa de Davi. Diga, eu sou da casa de Davi. Durou quanto tempo a guerra? Quanto tempo? E durante muito tempo que durou essa guerra, Davi fazia o quê? Davi se fortalecia. Davi, tem guerra, eu estou me fortalecendo. Tem guerra, pode vir quente que eu estou fervendo. Vai encarar? Bora lá fora. Pode vir, levante suas mãos. Chorar lá, abacaxi. Muitas são as aflições de justos, mas o Senhor diz que Ele livra você, livra eu de todas. Glórias ao Senhor nosso Deus, Cristo Jesus, que sempre nos conduz em triunfo. Ele sempre nos conduz em triunfo. No meio das tuas guerras, Ele vai te conduzir em triunfo. Espírito Santo, eu peço da tua graça, eu peço da tua direção, Senhor, que ao som da minha voz e na liberação da palavra profética, a tua palavra que é espírito e é vida, penetre cada coração, dividindo espírito e alma, meu Deus, trazendo luz, trazendo cura, trazendo discernimento, trazendo libertação.
essa tua palavra que é martelo, que esmiuça a rocha, quebra toda mente que está petrificada com o humanismo, quebra, meu Deus, toda mentalidade intelectualizada, entupida de humanismo, e que ela venha, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, do sobrenatural de Deus, que essa palavra esmiúce toda rocha humanista, marxista, materialista, meu Deus, e o mover do teu Espírito, o sobrenatural de Deus, aquilo, meu Deus, que não é dessa terra, mas que vem dos céus, penetre alma, coração, mentes, meu Deus, trazendo cura, vida, vigor, ressurreição, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra que é vida, ao ser liberada esta manhã, gere, meu Deus, mais vida, vivifique os mortos, ressuscite sonhos, ressuscite famílias, restaure corações, é o decreto, e eu profetizo, eu proclamo e declaro sobre a tua vida, que esta palavra é palavra de cura, de vida e libertação na tua direção. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então diga: eu recebo, diga: eu creio, e aplauda ao Senhor com brado de vitória. Aleluia, pode se sentar. Esse texto começa falando que havia guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Quem era a casa de Saul? Só para localizar você um pouco o contexto histórico desse termo aqui. Eu amo pregar as histórias da Bíblia, porque as histórias da Bíblia falam das realidades das pessoas que elas viviam, desses super mega heróis, esses Marvels da fé, esses homens e mulheres que nem sempre tinham fé grandiosa, nem sempre a fé deles, pastor Pedroso, era gigante, nem sempre a fé deles era top de linha, nem sempre eles estavam prontos, Aline, para vencer a guerra diante das notícias ruins. Muitas vezes eles tiveram relatórios que se achavam em meio à pobreza e escassez, em tempo terrível, e o anjo do Senhor apareceu a Gideão, Marcos, e disse: olha, você é um abençoado, próspero. Ele disse: eu próspero? O anjo saudou ele e diz: homem próspero. Ele disse: eu, o mais favelado, na minha cidade, a minha família é a mais inferior, das tribos, nós somos os mais inferiores. Que anjo é você que está me chamando de próspero? E o anjo não quis nem saber da lamúria dele, disse: você é um herói, você vai conquistar, você vai levar esse povo à vitória. Ele disse: você está louco? Muitas vezes os céus nos dão notícias sobre nós que nem a gente acredita. Muitas vezes os céus estão mandando recados para nós que a gente prefere ficar com o relatório do dia a dia. A gente fica com as fake news do diabo que estão nas mídias. Nesse gigante, a terra está cheia de gigantes. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé, e a Bíblia diz que nos dias de Noé, na terra havia os gigantes. Hoje a mídia é um desses grandes gigantes da terra. O espírito de Jezabel governa a mídia. Por isso você não tem que acreditar tudo que a mídia diz. Você precisa ouvir o que os céus estão dizendo. Esses gigantes que destroem as nações ocidentais, o que a mídia, esse espírito de Jezabel, sendo usado pelas mídias, esse grande gigante tem feito grandes estragos nas nações da terra com as suas fake news. E você não pode reproduzir a fala de Jezabel se você não sabe o que está acontecendo. E o que é que a gente precisa fazer quando Deus nos dá um relatório e nós temos outro? Aqui a história de Davi é impressionante. Eu estou dizendo sobre essa história, as histórias bíblicas, eu amo ler e fico analisando, estudando, e vejo assim, aquelas coisas do dia a dia, aqueles desafios, aqueles momentos em que fala o que não é para falar, diz o que não é para fazer, erra, acerta, cai, levanta. É gente como a gente do dia a dia.
Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia e entender o que Deus pensa. Eu tenho indicado uma Bíblia chamada A Mensagem, e eu tenho colocado nos grupos das minhas células, no grupo de discípulos, no grupo dos líderes das células, uma Bíblia muito joia de ler, uma versão chamada A Mensagem, que ela é uma versão bem contemporânea. E ela fala rasgadamente, você fica dizendo aí que foi Deus que te levou para a tentação, você caiu no pecado porque Deus que te tentou. Aí ela diz quase assim, deixa de ser safado, que quem caiu foi você, não foi Deus não. Ela é rasgada assim, é uma linguagem contemporânea. Os escritores dessa Bíblia Mensagem disseram assim, essa Bíblia é para fazer com que as pessoas que não gostam de ler e que estão vivendo nesse século 21 entendam que a Bíblia é uma mensagem direta, e é uma mensagem assim meio galerosa, entendeu? Assim, ela é rasgada, né? Aí tinha uma discípula que disse assim para mim, apóstolo, não gosto dessa mensagem não, eu prefiro aquela mais clássica. Aí eu expliquei isso que eu estou explicando para você. Eu disse, entendi, mas eu ainda gosto da mais clássica. Claro, porque às vezes a linguagem clássica, ela é difícil mesmo de entender. Às vezes só uma pessoa mais intelectualizada, que é o caso dessa pessoa, diz, não, eu prefiro, porque é mais intelectualizada. Mas a gente que é da galera, a galera, eu gosto de dizer rasgado, né? Essa que falou, ela é intelectualizada, mas é galerosa que só. E aí, gente, não posso falar quem, posso expor. Aí, gente, Davi, ele era esse homem. Por que ele era um homem do coração de Deus? Porque Davi, ele era uma pessoa que tinha emoções afloradas, sentimentos aflorados. Ele era um cara inteligente, tinha uma percepção, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que as fontes de vida dele eram Deus. Ele decidiu fazer a vida dele cristocêntrica. Aliás, cristocêntrica não é o termo para aquele tempo, mas teocêntrica. Cristo não existia. E quando a minha vida é cristocêntrica, eu sou cristão do século, na igreja, eu falo de cristocêntrica, Cristo é o centro. Mas na época de Davi, era teocêntrica, em que Deus em grego, era o centro de tudo. E ele fazia Deus o centro da sua vida. Eu quero te dar um conselho de sucesso para a sua vida. Estabeleça suas bases em Deus. Porque se suas bases estiverem em Deus, meu amado, se você tiver com bases sólidas em Deus, o diabo não vai roubar você. Ele vai até tentar mandar tempestade, mandar terremotos, mandar crises, mas porque a tua base é Deus, você vai continuar firmado, você vai continuar sólido. O dia ruim vai vir, mas você vai estar protegido. O dia mau vai te alcançar, mas a bênção do Senhor está sobre ti. E ainda que o inferno quente te alcançar, todavia a proteção de Deus ainda estará lá. Você vai se recuperar, você vai subir, vai se soerguer, e a mão do Senhor vai derramar mais prosperidade, porque você construiu sua vida em Deus. Você pode aplaudir o Senhor? É bobagem quando você constrói uma perna em Deus e a outra perna no mundo. Você não pode ter dois senhores. Essa é uma razão porque muitos crentes não prosperam. Muitos crentes têm casamentos falidos. Muitos crentes têm vidas derrotadas. Passam anos na igreja, mas se você for analisar a vida deles, é pior do que a vida de quem não está em Deus. Então é inteligente, é uma questão de inteligência. Eu vou construir minha vida em Deus, custe o que custar. Eu tenho uma célula de discípulos novos convertidos, eu sempre digo isso aqui, sempre digo a eles: cara, vocês já experimentaram tudo que o mundo pode oferecer. Você voltar para o mundo é burrice, porque vocês estão em Deus hoje, vocês sabem o que é ter Deus e o que é dizer sim para a carne e para o pecado. E para onde isso vai te levar? Para nada. Porque construir uma vida longe de Deus, amados, é uma vida insossa, insípida. Deus é a fonte das nossas vidas. E o diabo quer sempre macular a sua identidade para você não entender quem é Deus na sua vida. Aqui o rei Davi, ele construiu a vida dele em Deus. E nesse momento aqui da vida dele,
Volta o texto aí, eu quero que você reanalise no versículo 1. Ele diz, ele vai durar muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E Davi ia se fortalecendo na guerra. Então Davi já começa dando uma estratégia para a gente. Você está passando uma guerra? Se fortalece em Deus. Você está passando uma guerra, aí você se entrega para a guerra, aí você se entrega para a bronca, aí você não vem mais à igreja, aí você não pega a Bíblia para orar, aí você não sabe levantar mais cedo para orar, você não sabe dormir um pouco mais tarde para orar, você não sabe parar para ouvir uma ministração, vem para a igreja, fica no Face, fica no Instagram, fica na janela da igreja, porque isso aqui virou janela de igreja. Por que janela? Porque dessa janela eu acesso o que está acontecendo lá fora e esqueço quem está aqui. Você sabe que quem vai para a janela fica assim, né? Descostas para quem está dentro da casa. Fecha a janela, Dona Maria. Para de saber da vida dos outros. Senta para ouvir o que Deus tem para a tua vida. Eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir a Deus? Vai ter a hora que você vai abrir a janela, vai ver tudo, vai curtir, vai dar like, vai dar dislike, vai estupidamente expor suas vidas, suas emoções, seus sentimentos. Tolos são as pessoas que botam tudo aqui que sentem. Você não tem que fazer isso. Você já sabe. Ninguém tem que saber que eu estou com raiva. Aí eu fico mandando recadinho. Gente, é muita infantilidade. É muita imaturidade. Deus, se você entender que Deus tem fontes preciosas, grandiosas, maravilhosas para você, nada vai tirar você do propósito de Deus. Eu posso ouvir amém? Agora, quantos têm uma promessa de Deus aqui? Digam amém. Quantos têm uma grande promessa de Deus aqui? Você tem promessa, eu quero dizer, você vai ter guerra. Ai, meu Deus. Tem promessa de Deus na sua vida? Diga amém. Tem guerras. Para que as promessas se cumpram em sua vida, você vai precisar passar por guerras. Toda promessa que Deus te dá, pode saber que tem um capiroto, como é que é? Como é que é? Aí ele já aciona o secretário dele. Não tem aquele ditado, quando o diabo não vem, ele manda os secretários dele. E às vezes o secretário deles são pessoas do seu lado, né? Pessoas dizem, meu Deus do céu, da minha própria casa. Aqui Davi está numa guerra. E o texto, eu quero que você olhe de novo para esse texto, que ele tem que falar ao seu coração. Durou muito tempo a guerra. Quem está aqui numa guerra que já faz tempo? Levanta a sua mão. Que tem dias que você diz assim, Jesus, poxa Jesus, levanta a mão, não baixa não. Então é com você, para você essa palavra. Que está cansado, que está exaurido, está abatido, está traído, está... Assim, cara, eu não merecia isso. Pode baixar a sua mão. Tem gente que diz, eu não plantei isso. Tu não precisa plantar desgraça, amado. A gente não planta cardo. Os cardos são trazidos no vento. E eles caem nos nossos jardins. O que você precisa fazer com o seu jardim é que você tem que cuidar dele o tempo inteiro. A nossa vida espiritual é assim. Muitas vezes nós vivemos coisas que nós não plantamos, mas que o inferno vai querer que você colha. E você não pode ter uma atitude infantilizada de dizer, eu não fiz, aonde eu errei. Não, amado, antes de você ficar numa crise pessoal, fortaleça-se em Deus. Deus, é para tirar? Vamos lá, tire. Faça um enfrentamento. Eu posso ouvir amém? Faça um enfrentamento. Eu vou fazer uma cirurgia, vou ter que tirar isso. Tira. Quer morrer? Eu quero viver. Presta a viver com isso ainda? Não, então tira. Tira. O senhor está falando isso porque o senhor não sabe. Sabe de nada, inocente. Tem momentos na nossa vida que no meio da nossa guerra a gente tem que se fortalecer mais em Deus. E Davi fez isso. Esse momento, Davi, essa guerra aqui durou muito tempo. Agora vai para o versículo 6. Durou muito tempo. Aí o versículo fala de novo, gente.
havendo guerra. Para quê? Ele já acabou de falar, 4, 5 versículos atrás, havendo durado muito tempo a guerra entre a casa de Davi. Aí ele vai lá, 5 versículos a mais, de novo, no mesmo texto, havendo guerra. O que esse texto quer dizer para a gente? Que tem guerra, Davi. Que a vida tem guerras. Você é um grande guerreiro, uma grande guerreira, amém? E sua vida vai ter guerra. Você viu que o amém? Amém. Bota uma cruz assim. Sai para lá, diabo. Tá vendo essa cruz? Amém? E ele vai. Agora vamos entrar 2 personagens aqui. Na casa de Davi. Abner se fez poderoso na casa de Saul. Esse Abner, o reino estava dividido, o reino de Davi. Davi tinha tido uma promessa no final da sua adolescência, no início da sua juventude, que ele seria rei. E Samuel foi e ungiu ele como rei. Disse, agora tu é rei, mas ele ainda era pé rapado. Ele não era ninguém. O pai dele, tu é rei, mas vai lá cuidar das ovelhas. E Davi vivia essa vida tendo recebido uma promessa. É assim com a gente, Deus dá uma promessa. Você pode receber a promessa aqui que você vai ser o presidente do Brasil, amém, aleluia. Você vai sair dali, você vai ter que continuar fazendo seu Uber, vai ter que continuar vendendo banana na praia, vai ter que continuar fazendo sua vida, sendo um empresário comum, sei lá o quê. Ai, mas Deus disse, continua trabalhando. Deus disse, continua fazendo o que você está fazendo. Agora progrida fortaleça-se para cumprir a promessa. Zele pela sua promessa. A gente tem que zelar pela promessa que Deus nos dá. E Davi está aqui no momento. Davi já vamos imaginar assim Israel, né? E Davi está agora reinando em Hebrom, um pequeno povoado. O reino estava dividido. E o outro reinado é como se o Brasil, uma parte do Brasil se dividisse, uma parte ficasse com Lula e outra parte com... Não vou dizer não. Uma parte ficasse com Bolsonaro, outra com Dória. Também não presta usar esse. Uma parte com o amazoniano. Pior. Olha, irmão, já era uma parte com um cara ruim. Se você ficou com raiva de mim, é porque tem muita esquerda dentro de você, você vai ser liberto. Aí, amados, Davi estava assim. Aí Abner chegou com Davi e fez uma negociação política. Davi, é o seguinte, eu sou o chefe. Ele fez uma traição com a casa de Saul. E disse, eu sou o chefe, você sabe que eu sou o general da guerra. Davi, esse cara da casa de Saul, cheleso. Deus deu foi para ti, Davi, o rei. É teu, eu vi as promessas. Eu fecho contigo o acordo aqui. Eu vou entregar o exército. A gente vai dar um golpe de estado. Davi disse, rapaz, tu vai me comprometer. Deixa comigo que eu sei como for fazer. O povo não aguenta esse cara, não aguentava o pai dele, ele herdou a casa do pai, é complicado demais. Aí Davi disse, o que você faria? Eu tenho um plano. Eu vou juntar os 2 reinos e tu vais ser o rei de Israel, como Deus te prometeu. Davi disse, meu Deus, eu não vou fazer esforço. Vai ter um motim entre eles lá e era guerra. Essa época se vivia assim. Não tinha mau caratismo nisso, fazia parte daquele contexto. Vamos voltar à era do bronze, lá atrás. Que às vezes a gente no século 21 quer fazer interpretações com a mente dos caras do século, do tempo da pedra, não dá. Davi vivia a era do bronze. E aí, amados, ele topa, fica feliz, meu Deus, finalmente a promessa, a bênção vai chegar, vai se cumprir, Deus vai me abençoar, tudo que o profeta disse, tudo que aconteceu, o que eu vou reinar sobre os milhares. Davi fez a festa, celebrou. E aí Abner sai do palácio dele. Quando Abner sai do palácio de Davi e se encontra com, me lembra o nome dá uma olhada aí, o filho de Saul, da casa de Saul, o nome do herdeiro de Saul, é um nome meio esquisito, eu esqueci aqui. E aí ele sai, quando ele chega com esse rei da casa de Saul, o rei chama ele e diz, vem cá, que história é essa de tu estar dormindo com a mulher do meu pai? Ele disse, como é que é? Abner disse, eu estou sabendo que tu te deitou com uma das mulheres do meu pai. O pai já tinha morrido. Aí Abner, qual é, meu irmão? Eu sou qualquer cachorro, eu sou um cara aqui nesse palácio, sei que lá, olha, tu não devia ter. Abner não queria um pretexto. E o cara foi tolo e encontrou ali. E Abner se revoltou contra ele, pensou assim, agora que eu vou tirar esse cara mesmo, eu vou botar esse trono na mão de Davi. E quando, nesse ínterim também,
Abner está lá num palácio, chega no outro palácio, o outro comandante do rei, Davi, chamado Joabe. Quando Joabe veio de uma guerra, conquistou lá para o rei Davi e tal, chega em Hebron e disseram: tu nem sabe quem teve aqui. Quem teve aqui? Não, Abner, não, Joabe, nem sei, tem alguma coisa. Que foi? Quem estava aqui? O comandante do exército, o general Abner, teve aqui. Abner, aquele bandido, aquele assassino. É Esbozete, né? O nome do rei é Esbozete. Vou falar do Esbozete. Aí, Abner teve aqui. Joabe ficou possesso. Sabe por quê? Porque Abner, no meio de uma guerra do exército de Israel, Abner, sem querer, matou o irmão de Joabe, um fogo amigo. No meio da guerra lá, ele atirou e, ao invés de pegar no inimigo, pegou no irmão de Joabe. E Joabe ficou indignado, porque Joabe era general, era de alta potente, e Abner também. Então, você sabe que no universo dos homens, os homens competem muito. Os homens brigam muito por poder. Às vezes não é nem dinheiro, é poder. Isso faz parte do excesso de testosterona nos homens. E Joabe odiou Abner desde aquele dia, mas ele não quis perdoar, porque foi um acidente. Ele não entrava na cabeça deles. Então, quando ele está ausente, e esse cara que era do exército inimigo vai com Davi, Joabe foi lá tirar satisfação, esculhambou Davi. Davi ficou na dele. Davi era estratega. É muito importante que no meio das suas guerras, e que as pessoas estiverem dando piti, você não dê piti também. Você tente entender o que está acontecendo no contexto. Quer no teu casamento, quer com seus filhos, numa crise dentro da empresa. O patrão te chegou: vou embora, não preciso disso. Vai passar fome. Já vi muita gente pedir a conta. Gente ganhava 15, 16 mil. Eu sei que é uma mixaria, que um monte aqui ganha isso. A gente ama mixaria. E diz: não aguento, eu não preciso passar por isso. Deixe de ser bobo. Vão ter horas que você vai passar assim pela humilhação. Tu tens que olhar e entender tua guerra. Deixa eu ver aqui, que piti é esse? Quer me destruir? O que está acontecendo? Deus. Quando você tem suas bases em Deus, a primeira pessoa que você consulta é Deus. Senhor, o que é isso? Não é o teu impulso, não é raiva. Eu nem sei o que eu disse. Eu fiquei com tanto ódio. Miga, eu só queria dar na cara. E aí? Mandei embora. Meu Deus, você não amava o noivo da sua vida. Mas eu não vou tolerar isso. Deixa eu te dizer, tudo mentira, está aqui. Tudo mentira que disseram. Volta para ele. Às vezes perde-se grandes amores, perde-se em grandes valores. Grandes empresas se destroem por causa de raivinhas, meninices, mimos, incapacidades de inteligência emocional, de lidar com os conflitos. E Davi sabia lidar com conflito. Davi viu aquilo todo. Joabe sai de lá batendo o pé. Eu estou aqui do exército, vem esse outro cara, faz a cor. Tem alguma coisa aí, Davi? Aí chegou lá com os empregados. Que horas ele saiu daqui? Olha, ele saiu agora. Será que ainda está aqui na cidade? Manda chamar ele. Manda chamar ele aqui. Só o que você vai? Manda chamar, eu estou no controle. Aí correram lá, passaram um zap. Olha, ele já passou aí. Não, manda ele vir aqui. Aí ele vai passando aí. Tem uma mensagem aqui que o general, o capitão Joabe, eu não sei qual é o tema que está lá, a patente que estão dando para ele, mandou o senhor voltar no palácio. Para eu voltar? Quem está pedindo? Abner disse: quem está pedindo? Joabe. Vamos lá. Ele já pensou: vou ter que ser companheiro desse cara agora, né? Porque está me chamando. E ele volta, gente. Ele volta. Vem cá, pastor Cândido. Ele volta tranquilo. Olha só o bichinho. Vem cá. Vem aqui, queridinho. Aí
Abner chega assim como ele, despreocupado. Joabe, então, deixa eu te contar um negócio aqui, Abner. Davi falou com você, né? Vem cá, querido. Então, rapaz, tu sabe que está acontecendo umas coisas aí no reino e tal. Você está ligado, né? E Abner é assim, ele... meteu-lhe o facão e matou Abner. E jogou ele. E disse, vinguei o sangue do meu irmão. Pode ir. Gente, o rei não soube de toda aquela baixaria. Joabe mata Abner. Quando Davi sabe, caramba, Joabe estraga todos os planos de Davi virar rei, como Deus prometera. Davi, cara, esse cabeçudo se atravessou na minha bênção. Você já teve em situações assim que você está para aquela promoção, dá para acontecer aquela coisa, dá para receber aquele testamento, dá para... E entra uma pessoa que não tem nada a ver, entra mais uma reivindicação. Às vezes, muitas pessoas vivem isso em herança, como é? Testamentos. Aparece um filho que você não sabia, aparece uma mulher que não se sabe de onde. Então Davi, na hora que ele ia receber o título de rei absoluto do estado de Israel, Joabe, aquele cabeçudo, mata um cara. Imagina um capitão do exército, a confusão que ia acontecer com outro exército, a brigalhada, foi horrível. E aí Davi, no meio dessa guerra, ele tomou uma decisão muito importante sobre a casa dele estar completamente virada. Ele mais uma vez se depara, caramba, quando é que vai passar essas coisas na minha vida? Quando é que vai deixar de ter conflito? Quando é? Ele passou na cabeça dele, meu Deus, agora esse cara foi lá, atrapalhou minha bênção. Será que eu vou ter que voltar? Vai começar a guerra toda, o povo vai se revoltar, vai achar que foi eu que matei, mandei matar. Será que... Aí vem, sabe quando você passa aquela coisa ruim na cabeça? Ele começou a pensar, será que eu vou ter que voltar a morar nas cavernas? Será que eu vou ser criminoso de novo, como eles diziam que eu era? Será que eu vou ter que passar fome? Será que eu vou ter que me esconder nas cavernas, nas árvores, fugir, depender do favor das pessoas? Ele entra numa crise, e aquela crise enfraquece ele. E ele faz uma declaração maravilhosa no livro de 1 Samuel. Ele faz uma declaração, quero ver aqui a referência. Cadê? Segue o texto no versículo 39. Versículo 39. Está essa confusão rolando inteira. Davi se depara com todo aquele caos, pronto para entrar na bênção. Aí ele diz assim, no presente sou fraco. Hoje eu estou fraco. Embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua ao Senhor quem fez mal, segundo a sua maldade. No presente eu sou fraco. Eu quero que mude essa versão aí para outra versão. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje eu me sinto fraco. Embora eu seja o escolhido, embora eu seja o ungido, embora eu tenha da parte de Deus a unção. Vamos ver a nova versão internacional. Embora rei ungida, ainda sou fraco. E esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Ele estava falando de Joabe, que eles tinham um parentesco também, eram homens de guerra. E ele sabia que se Joabe quisesse trazer maior confusão, lembra que Joabe era general dele, e ele mata o general do outro, e ele podia acusar Davi que mandou, e ele podia fazer ele podia virar rei.
Mas bota para NHTL, que eu quero que você olhe, se você está assistindo, não sei se você está num podcast. Se você está num podcast, está no 2 Samuel 3,39, esse texto. Embora eu seja o rei escolhido. Agora vai para a Ara, volta para a versão Ara. No presente eu sou fraco. Há uma versão que diz assim: hoje eu estou me sentindo fraco. Hoje isso me abateu. Olha, eu estava para a bênção, gente, tudo. Hoje eu estou fraco. Hoje eu tenho sem forças. Hoje essa situação, essa notícia, esse luto me enfraqueceu. Essa guerra hoje me atingiu. Olha, hoje eu estou sem resistências físicas. Hoje o que aconteceu? Eu estou diante dessa situação. Hoje eu estou fraco, ainda que eu seja ungido. Nós, povo de Deus, ele diz assim: sou rei ungido. Quando Deus olha para nós, igreja do Novo Testamento, Deus nos chama de sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes o quê? Reais. Nós somos nação santa. Nós somos reis, príncipes, reis aos olhos do Senhor. A Bíblia fala isso no livro também de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, não precisa colocar, fala que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. No livro de Efésios, capítulo 2, 6, a Bíblia diz que nós estamos sentados em lugares celestiais, reinando com Cristo em glória. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia fala no livro de Apocalipse 1:6 que Ele me constituiu, eu, você, nós, a igreja de Cristo. Ele nos constituiu em reino, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Você pode aplaudir ao Senhor? Aos olhos de Deus, você é rei, você é sacerdote. Diga amém. Quantos reis temos aqui, quantos príncipes, quantas princesas, amém. Deus olha para nós somos sacerdotes do Senhor, somos nação santa, somos constituídos reino e sacerdote para Ele. Agora, veja o contraste desse texto, porque ele diz assim, nos constituiu, não, volta para 2 Samuel, 1 Samuel, ou é 2 Samuel, o versículo 3, isso, esse aí. Ele diz assim, hoje, olha só um contraste, porque ungido rei, unção é força, unção é capacitação, unção é habilidade para. Então, é um contraste quando ele diz, eu sou fraco, mas eu tenho unção. Eu estou me sentindo hoje acabado, estou destruído, mas eu tenho unção. Eu estou me sentindo podre, como alguns dizem assim, tudo isso me destruiu, mas eu tenho a unção. Isso é muito importante você entender, por causa desse contraste, que Deus quer que você entenda, que Ele vai usar circunstâncias, Ele vai permitir que você atravesse circunstâncias para te fortalecer, porque esses contrastes, eles existem no mundo do Espírito. Quando a gente olha para o mundo físico aqui, ou é quente, ou é frio, ou é sol, ou é chuva. Há contrastes muito claros. O oposto de alto é o quê? Baixo. Né? O oposto de forte é o quê? Fraco. O oposto de grande é o quê? Pequeno. O oposto de longe é o quê? Perto. Mas quando a gente olha para os contrastes no mundo do Espírito, Deus diz que quando eu sou fraco, eu sou, que embora sendo pobre, eu sou rico, que embora abatido por fora, eu posso não estar destruído por dentro. Há contrastes no sobrenatural e na palavra de Deus, que Deus quer te levar a entender que assim funciona o reino.
E quando Ele permite que você, como ungido, atravesse dias, que você diga assim: meu Deus, acabou tudo, Deus não vai me perdoar, eu errei, hoje eu estou sem condições. Satanás quer confundir tua identidade. Davi sabia, é muito importante você saber quem você é em Deus. Davi disse: eu sou rei. Ele disse: esses filhos de Zeruia, esses caras são mais fortes que eu, mas eu tenho um som, Deus me ungiu. Quando você sabe quem você é, sabe quem é o maior roubador de identidade? Hoje a gente dá um CPF num posto de gasolina preocupado. Você passa um cartão de CPF na nota, você olha para a pessoa, você tem até medo de, não quero. Porque os bancos, as empresas, as indústrias pagam caro para proteger, ter seus sistemas protegidos contra os hackers, que são roubadores de quê? Identidade. Eles vão nos sistemas, eles roubam o teu CPF, que é a tua identidade, roubam o teu RG, roubam o número do teu cartão, roubam sua identidade, entram em uma outra empresa, usa como se fosse você, traz um prejuízo para você, traz um prejuízo para os bancos e fazem isso. Você sabe quem foi o primeiro que fez isso no mundo? Satanás. Ele entra, a Bíblia fala no livro de Ezequiel que Satanás, ele entra nos céus, ele quer roubar a identidade de Deus. Ele diz: subirei e me assentarei no lugar mais alto, eu serei como Deus. Roubo de identidade. Ele é ladrão, roubador, matador desde os tempos eternos. O que a gente vê hoje com roubo de identidade nada mais é do que um continuismo que nos céus aconteceu. Satanás querendo roubar a identidade de Deus, se tornando ele mesmo Deus. E Satanás, se ele conseguir convencer que você não é ungido, que embora você seja rei e rainha, diga amém. E quando você passa na crise, ele quer fazer você, olha, você está na crise, você é um nada. Se você fosse filho de Deus, você não estava nessa crise. Se você fosse o filho de Deus, seu casamento não era essa pinóia. Porque às vezes, no meio das crises, você pode se colocar, você é ungido, você é rei. Mas no meio de uma crise, o dia fraco, você pode abrir a boca e começar a dizer asneiras. Eu não presto mesmo para nada. Eu sou um Zé Ninguém, eu só atrapalho a vida das pessoas, nada dá certo. É isso que Satanás quer fazer, roubar a sua identidade, roubar quem você é filho de Deus. Eu posso ouvir amém? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, 14, a Bíblia diz: glórias a Deus em Cristo Jesus, que sempre... Olha aí, graças porém a Deus, que em Cristo o que Ele faz? Sempre nos conduz o que? Em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você pode aplaudir ao Senhor, dar um brado de vitória, aquele que vive para sempre. Deus sempre te conduz em triunfo. Dê graças a Ele, Ele sempre te conduz. Não é de vez em quando, não é quase nunca, não é às vezes, não é de quando em quando, é sempre, 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 sempre. A Bíblia diz que Ele sempre, sempre te conduz em triunfo. Diga amém. Quando é que Ele te conduz em triunfo? Sempre. Mas o diabo vai te dizer: lascado como tu tá. Por isso que Davi, sabe aquele dia que, rapaz, eu acordei num mau dia hoje. Ele leva aquele soco, cara, estraga o sonho de tomar posse do rei, de uma grande herança, de todas as promessas. O Senhor não está vendo a promessa? Isso não. Ele se refaz. Aquele soco que Abner deu, assassinando aquele homem, prejudicou todo um projeto, uma estratégia de conquista política que uniria o reino, seria benéfico para todo mundo. Mas ele faz uma coisa que é muito importante. Você tem que aprender a
se reposicionar no meio das suas guerras. Reposicione-se. Ele disse, embora eu sou rei, mas eu sou ungido. Ele volta para a identidade dele. Eu sou rei e eu tenho força. Eu sou rei, eu sou ungido por Deus. Eu sou rei, eu tenho unção. O diabo me acertou nessa. Satanás sujo, mas eu tenho unção. Você está me entendendo? Peguei a pancada, caí. Lágrima nos olhos, engole o choro. Eu tenho unção. Não cai na do diabo. Tu não é crente. Toda a tua família está vendo. Está vendo a vergonha e você chora. Esse teu Deus não presta. Vem para mim que eu vou te dar riquezas. Pare de besteira. Seja maduro na sua fé. Você pode ter o dia que você chora mesmo. Deus, olha, parece que eu sei que o Senhor não me esqueceu. Deixa eu só dar um piti aqui. Parece que o Senhor me esqueceu, eu sei que não me esquece. E Deus vai olhar para você e vai dizer, volte para o seu corpo. Porque às vezes a gente ama ter peninha da gente. Pobre em mim, coitadinho de mim. Ó vida, ó céus, ó azar. Aí você é o lascadinho. Aí quando você gosta que o diabo massageie muito suas feridas, suas dores, tadinho, é porque não teve mãe, não teve pai, não teve um cachorro, não teve... A gente vai encontrar tantas pessoas que vão querer massagear seu ego do coitadinho. Não, fulano viveu um grande trauma. Aí ele olha, verdade, muito trauma, muito sofrimento. E aí, vai viver a vida nisso? Tadinho de você, seus traumas, suas perdas. Se você não se elaborar, você não constrói futuro. Porque quem vive preso no passado não está no presente. E é no presente que eu construo o futuro. Então Davi não desapontou não, sabe? Às vezes tem gente que está assim, um passo da vitória, aí joga tudo para trás. Dá um passo para fazer o marido voltar para casa. Aí a Kenga velha mostra assim, bota no Face a cueca dele assim. Olha a cueca que ele veio aqui pro motel comigo. E eu ainda botei um batom. Pode ver que ele escondeu de ti, mas está lá na sacola de lavar roupa. Tem mulher bandida que faz isso. Faz ou não faz? Aí você... já devia ter. Aí faz. Aí liga pro pastor, liga pra pastora. Eu já pedi. E às vezes o cara nem teve lá com a Kenga. Às vezes foi. Mas tu não andas pelo que tu vês, tu anda nas promessas. Diabo, tu me pegou. Pois eu sou ungido. Eu tenho a força de Deus. Eu tenho a proteção de Deus. Em Cristo Jesus Ele me conduz em triunfo todos os dias. Aí você vai se fortalecer em Deus. Como é que você se fortalece em Deus? Não é prostrado na cama chorando o dia inteiro. Não. Você se fortalece em Deus chorando, mas orando. Crentes cheios do Espírito são afortunados, sabe por quê? Porque nós temos uma ferramenta grandiosa dentro de nós, que é a oração em línguas. E quando tu começa a orar em línguas, a Bíblia diz, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Você começa a se edificar, você começa a se fortalecer. Você começa fraco, mas se você não desiste, você vai orando, você vai recarregando as suas forças, suas energias. É assim que eu faço na minha vida pessoal. Cada hora, cada desafio. Dias que, meu Deus do céu, quer saber, eu saio da cama mais cedo, vou para o meu lugar de oração. Chora, diabo, eu te dou uma ordem, sai. Manhã,
Eu te ordeno, tu não vais perturbar os meus dias. Hoje é dia de bênção, dia de vitória. Espíritos imundos, toda palavra maldita que foi lançada contra mim, volte para quem lançou. Sol, lua, estrelas, o que quer que tenha se levantado contra a minha vida, decretos imundos do inferno, voltem para de onde vierem, em nome de Jesus. Você precisa, no dia da sua guerra, se levantar em força, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ouve, igreja, levanta-te, anda. Eu quero que você nesse instante levante, comece a guerrear. Você não vai se entregar nessa bronca que você está passando, nesse desafio. Você vai começar a marchar no mundo do Espírito e você vai dizer: Deus, embora eu esteja fraco, eu sou ungido, eu vou para a guerra, eu não vou desistir, eu vou avançar, eu vou lutar, eu vou guerrear, eu não abro mão, eu não vou chorar esse luto a vida toda, eu não vou chorar esse luto a vida toda, eu não vou chorar essa perda a vida toda. Eu posso ter perdido a minha renda, mas o Senhor é comigo. Eu sou ungido, eu sou ungido. Eu tenho a ação de Deus, eu tentenho a vida de Deus, eu tenho o poder de Deus. A unção do Senhor repousa sobre mim.